Você já ouviu algum padre ou bispo dizer que a missa é um memorial? Ou que a Eucaristia é uma refeição ou santa ceia? O que está por trás de afirmações como estas? Uma vez eu estava em uma celebração da Santa Missa e o padre começou a falar em um tom catequético. Vocês não devem comungar de joelho, porque vocês não almoçam e nem jantam de joelhos. Você faz refeições sentados. Ele simplesmente comparou o sacratíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo a um prato de arroz e feijão. Temos que ter muito cuidado com esse tipo de discurso. Ele só realça a grande crise de identidade do sacerdócio católico nos dias de hoje. Lutero, com as suas obras anticatólicas, tentou destruir a sacralidade da Santa Missa e do sacerdócio católico. Porém, o que mais assusta são os teólogos modernos libertários que estão dentro da igreja, e muitos desses são padres e bispos que estão disseminando as ideias de Lutero de forma sutil, com o propósito de diluir a verdadeira doutrina da igreja. Esse vídeo tem o propósito de mostrar qual é a verdadeira natureza do sacerdócio católico e por que São Padre Pio é a resposta de Deus para nós em meio a tantas distorções e heresias. O sacerdote ocupa uma posição central na vivência da fé cristã, assumindo o papel de mediador entre Deus e o povo. Em particular, na Igreja Católica, o sacerdote é visto como o homem do sacrifício. Essa função não é meramente simbólica. Está intimamente relacionada ao sacramento da Eucaristia, que representa a renovação do único e verdadeiro sacrifício de Cristo na cruz. Para o sacramento da ordem, ao receber o sacerdócio, um indivíduo é investido com o poder de agir em persona Christi, ou seja, age na pessoa de Cristo. Este poder implica a responsabilidade de oferecer, juntamente com o Senhor, não apenas os pedidos do povo e o pão e o vinho durante a liturgia, mas toda a sua vida, transformando-a em um holocausto de amor em favor da conversão dos pecadores. Este é um dos pilares da fé da Igreja Católica. Entretanto, estamos vivendo uma era em que essa doutrina fundamental da Igreja Católica é, o que é alarmante, colocada em dúvida e até mesmo negada. O que antes era uma crença amplamente aceita, agora se torna um tema de debate, particularmente entre muitos teólogos modernos. Estes questionam os fundamentos do sacerdócio católico e da Eucaristia, assumindo posturas que, originariamente, provêm do protestantismo. Tal postura nega qualquer caráter sobrenatural aos sacramentos da ordem e da Eucaristia, levando a uma diluição da doutrina católica. Ainda no século XVI, Martinho Lutero atacava abertamente tanto a missa quanto o sacerdócio. Sua obra é repleta de críticas que revelam a natureza profundamente anticatólica do protestantismo. Lutero, acreditando firmemente na doutrina da sola fide, sustentava que a salvação se dá apenas pela fé em Jesus, desprezando qualquer prática que envolvesse obras, sacramentos ou rituais. Para ele, a missa e o sacerdócio eram meras manifestações da antiga lei e não tinham lugar na nova ordem estabelecida por Cristo. Ele afirmava, por exemplo, que o sacerdócio e a lei não eram nada e que, portanto, os sacrifícios realizados pelos sacerdotes eram ainda menos significativos. Lutero listou várias conclusões alarmantes a partir de suas afirmações iniciais. 1. As leis do Papa seriam invenções e mentiras, sem valor intrínseco. 2. O seu sacerdócio era apenas um ídolo e uma mera aparência externa. Terceiras, as missas que os católicos chamam de sacrifício eram vistas como idolatria e impiedade. A visão de Lutero era que o sacerdócio católico não tinha respaldo nas Sagradas Escrituras e, portanto, era demoníaco. Sua retórica, embora intensa e muitas vezes virulenta, ecoa em alguns círculos contemporâneos, onde teólogos modernos de maneira mais astuta têm promovido visões semelhantes, diluindo o ministério ordenado a um simples serviço comunitário. Da mesma forma, surgem pedidos em várias comunidades para que líderes locais tenham a liberdade de celebrar a ceia, como se fosse apenas um rito comum do povo. Existe um ex-protestante calvinista, doutor em Sagrada Escritura e especialista no livro do Apocalipse, chamado Scott Hahn.
Ele tinha exatamente a visão do sacerdote e da missa, como Lutero descreveu. E ao entrar em uma igreja católica e assistir à Santa Missa, ele viu as passagens do livro do Apocalipse em cada momento da celebração, e nessa missa ele enxergou a verdade. Ele descreveu sua experiência no livro O Banquete do Cordeiro, a missa segundo um convertido. Se você já leu esse livro, deixe sua experiência nos comentários. Caso você não tenha lido ainda, eu recomendo fortemente para que leia. Vou deixar o link desse livro na descrição para você conhecer. São Pio de Pietrelcina, modelo de sacerdote, uma resposta de Deus frente às heresias. Diante desse cenário, é essencial buscar respostas que não apenas refutem as heresias contemporâneas, mas que reafirmem a teologia católica como uma verdade viva. Um exemplo notável que podemos considerar é o de São Pio de Pietrelcina. A vida e o sacerdócio de Padre Pio oferecem uma confirmação celestial de tudo o que o Concílio de Trento proclamou sobre o ministério sacerdotal e da Santa Missa. No que tange ao Concílio de Trento, sua seção 22 é clara ao afirmar: se alguém disser que na missa não se oferece a Deus um verdadeiro e próprio sacrifício, ou que oferecer-se Cristo não é mais que dar-se-nos em alimento, seja excomungado. Essa declaração enfatiza a natureza sacrificial da missa, que representa a verdade mais profunda sobre o sacerdócio. O mesmo concílio, ao reafirmar que Cristo instituiu os apóstolos como sacerdotes, também excomunga aqueles que negam essa verdade, reafirmando a importância do sacerdócio no plano divino. Padre Pio, um simples sacerdote que nunca ocupou um cargo específico dentro da hierarquia da Igreja, tornou concretas essas verdades conciliares por meio de sua vida e prática. Ele não celebrava a Eucaristia como um ritual rotineiro. Ao contrário, suas celebrações eram profundas e duravam horas, refletindo a intensidade do sacrifício que ele compreendia estar oferecendo. A cada missa que celebrava, Padre Pio não apenas lembrava do sacrifício de Cristo, mas se unia a ele de tal forma que suas chagas aumentavam e sua entrega se tornava visível. Além da Eucaristia, São Pio também se destacava no sacramento da confissão. Ele passava longas horas ouvindo os penitentes, muitos dos quais vinham de locais distantes, especificamente para buscá-lo, pois sabiam que obteriam um conselho espiritual valioso e um verdadeiro perdão. Ele tinha a notável habilidade de discernir a sinceridade do coração dos penitentes. Assim, seus ensinamentos e sua prática proporcionavam uma reafirmação do verdadeiro sacerdócio católico. Uma história ilustra bem essa questão. Um alemão que se envolveu com o espiritismo procurou Padre Pio para confessar, embora sem grande fé nas tradições católicas. Para ele, a confissão era apenas um exercício pedagógico da Igreja. No entanto, Padre Pio deixou claro que confissões sem verdadeiro arrependimento eram inválidas e insistiu que ele realizasse um exame de consciência. Este encontro conduziu o penitente a perceber a necessidade de fazer uma confissão geral, retornando à sua verdadeira conversão. Padre Pio tinha a coragem de negar a absolvição àqueles que não demonstravam um verdadeiro propósito de emenda, lembrando que, no sacramento da confissão, o sacerdote administra o sangue de Cristo, que nos liberta. Jesus mesmo instruiu os apóstolos sobre a importância do perdão. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. João 20, 23. As palavras de Cristo sublinham a gravidade do ministério do sacerdote e o poder que ele detém. No entanto, o ministério de Padre Pio não foi isento de desafios. Ele enfrentou inveja, calúnias e perseguições, especialmente de seus pares dentro do clero, que não compreendiam sua importância espiritual. Sua dedicação ao sacerdócio, que viveu com intensidade ao modelo cristão, levou a um período em que foi proibido de ouvir confissões. Mesmo assim, ele ofereceu tudo isso por amor a seus irmãos, pela conversão dos pecadores e pela purificação da Igreja, permitindo-se ser crucificado como seu Senhor. Padre Pio não era um grande pregador, nem um renomado autor espiritual. Sua vida se resumia a celebrar missas e ouvir confissões, sempre motivado pelo amor a Jesus e pela força do sacramento da ordem.
Esse caminho de simplicidade e abnegação fez dele uma luz para todos, tanto sacerdotes quanto leigos. Ele mostrou que a profundidade da fé e do serviço ao próximo são fundamentais para a verdadeira vivência da espiritualidade. Os sacerdotes de nossos dias precisam redescobrir e reafirmar a essência de seu ministério, o poder que lhes foi concedido no dia de sua ordenação. Eles devem lembrar que, ao celebrar a Eucaristia na intenção da Igreja, usando as palavras de Cristo na consagração do pão e do vinho, estão renovando o sacrifício de Cristo de forma incruenta. Embora essa realidade possa não ser sentida ou vista da mesma maneira por todos, a inspiração de Padre Pio deve levá-los a celebrar com fervor e devoção. Para enfrentar a crise atual da Igreja, precisamos restaurar a fé dos santos e reafirmar a verdade católica diante dos erros das falsas doutrinas que ameaçam a integridade do sacerdócio. As doutrinas de Lutero e as suas consequências estão presentes em algumas práticas e pensamentos contemporâneos que visam eliminar os fundamentos do sacerdócio e reduzir a Eucaristia a meras práticas simbólicas. As diferentes correntes que querem modificar ou suavizar a doutrina católica, como a teologia da libertação, por exemplo, encontram espaço nas influências modernas que procuram reinterpretar a liturgia e o ministério sacerdotal. Estas tendências não se manifestam mais de maneira brutal, como na época de Lutero, mas sim de forma sutil, sugerindo que o sacerdócio pode se tornar uma função quase igualitária, onde todos têm a mesma capacidade de oferecer a celebração e a Eucaristia, desconsiderando a necessidade do sacerdote como mediador. Entretanto, é fundamental lembrar que somente um sacerdote realmente ordenado pode celebrar a Eucaristia e oferecer o verdadeiro sacrifício do Calvário. As palavras e a presença de um sacerdote são essenciais, e a ausência deles torna impossível a realização da missa como nós a conhecemos. Qualquer campanha que busque retirar esta realidade sagrada é uma ruptura com a essência do que significa ser católico. São Padre Pio é um exemplo luminoso e claro da doutrina católica. Ele viveu o sacerdócio de maneira autêntica, sem precisar de títulos ou cargos que lhe conferissem poder. A simplicidade de sua missão o tornava não apenas um sacerdote, mas um verdadeiro canal de graça. Ele é uma testemunha viva de que o sacerdócio não reside em fama, status ou reconhecimento, mas na entrega e na presença de Cristo em sua vida. A proteção da doutrina do sacerdócio católico depende do retorno à clareza da fé e das práticas que refletem a verdadeira essência da Igreja. Isso não se trata apenas de uma luta intelectual, é uma luta espiritual pela alma da Igreja. Ao olharmos para os ensinamentos e a vida de São Pio, somos incentivados a reafirmar nosso compromisso com a verdade e a gravidade da nossa vida sacramental. Padre Pio traz consigo a realidade do sacerdócio e da Eucaristia vividos com intensidade. Na celebração da missa, ele não apenas prestava um serviço religioso. Ao contrário, cada Eucaristia era um ato de grande amor e sacrifício. O modo como ele celebrava a missa é um testemunho poderoso da conexão entre o sacrifício de Cristo e a vivência do sacerdote. Para Padre Pio, a missa era um verdadeiro sacrifício, oferecendo novamente a Deus o corpo e sangue de Cristo de forma única. Lembrando que o sacerdote oferece o sacrifício de amor a cada celebração, e não como um simples rito, Padre Pio sentia em sua carne as dores do Calvário. Cada vez que ele ia ao altar, fazia-o consciente de que estava imolando o Cordeiro de Deus. Essa profundidade de compreensão leva os sacerdotes de nossos dias a entenderem que a missa não é um mero memorial, mas a renovação do sacrifício amoroso de Jesus na cruz. Quanto ao sacramento da confissão, Padre Pio estava ciente de que sua função não era apenas ouvir penitentes, mas também ministrar o perdão de forma rigorosa e amorosa. Ele acreditava que havia a responsabilidade de garantir que as almas fossem verdadeiramente reconciliadas com Deus. Este zelo pela salvação das almas fez dele um confessor admirado. Ele era conhecido pelo seu apropriado discernimento e pelas orientações sábias que oferecia, ajudando as almas a encontrarem verdadeiramente o caminho de volta a Deus. A capacidade de Padre Pio em tocar os corações dos penitentes e guiá-los a uma verdadeira fé e conversão
É uma lição fundamental para todos os sacerdotes. Hoje, muitos se sentem desmotivados ou céticos sobre o sacramento da confissão. Mas a vida de Padre Pio exemplifica como as situações mais complexas de uma vida de pecados podem ser convertidas em oportunidades de graça. Os sacerdotes devem estar prontos para ouvir com amor e discernimento, ajudando os penitentes a se tornarem mais conscientes da gravidade do pecado e da grandeza da misericórdia de Deus. O sacerdócio católico está sob pressão não apenas de fora, mas também de dentro da própria igreja. A falta de fé, a crescente secularização e as inovações doutrinárias impactam a maneira como o ministério é percebido e vivido. É crucial que os sacerdotes se lembrem de sua missão e do grande poder que é conferido a eles na celebração dos sacramentos. No sacramento da ordem, cada sacerdote é chamado a renovar a presença de Cristo na terra, perpetuando seu sacrifício em favor da humanidade. Padre Pio nos ensina que a autenticidade do sacerdócio não vem de posições de poder ou influência, mas de uma vida comprometida com Deus. Como homens chamados a agir em persona Christi, os sacerdotes têm a responsabilidade de modelar suas vidas segundo o exemplo de Cristo, entregando-se com generosidade ao serviço dos outros. Por isso, a formação contínua dos sacerdotes é vital para que eles possam compreender a riqueza e profundidade do que significa ser um ministro da Igreja. Cada um deles deve se empenhar em viver sua vocação de forma autêntica, buscando sempre um relacionamento mais profundo com Deus e dedicando-se a cuidar das almas que lhes foram confiadas. Diante das dificuldades que a Igreja Católica enfrenta atualmente, é importante olhar para a vida e os ensinamentos de São Pio, de Pietrelcina, como um farol de esperança. Seu compromisso inabalável com o sacrifício e o ministério sacerdotal, mesmo diante do sofrimento e da adversidade, é uma mensagem poderosa de que a verdade católica deve prevalecer. Se você é católico e ama a sua igreja, você deve tirar um momento do dia para rezar pelos sacerdotes, principalmente aquele que se dedica a ensinar a verdade, a verdadeira doutrina que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para os apóstolos e perdura até os dias de hoje. É importante que você aprenda a respeito dos fundamentos do verdadeiro sacerdócio e da Eucaristia, e assim evitar que outras pessoas e mesmo os maus sacerdotes te enganem. Somos chamados a buscar a profundidade de nossa fé e a renovar nosso compromisso com a verdade. Assim, através das intercessões de São Pio, podemos encontrar luz e orientação em nossa caminhada aqui nesse mundo. Lembrando que, como sacerdotes e leigos, somos todos chamados a viver a nossa fé de forma autêntica e cheia de amor. E se você quer entender com profundidade o que é a Santa Missa, clique no link na descrição e adquira o livro O Banquete do Cordeiro. Na luta contra a crise da identidade do sacerdócio, que São Pio nos inspire a unir nossas vidas ao sacrifício de Cristo, garantindo que a verdadeira essência da Igreja Católica continue a brilhar nas gerações futuras.